Uma boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui, mais uma terça-feira. Sempre gratos pela presença de todos, tanto os que estão aqui em tempo real conosco, os nossos amigos do plano extrafísico, que também certamente nos acompanham, pessoal querido lá do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio, que patrocina esse espaço, né, que foi ideia, sugestão dele, e todos os nossos amigos que costumam nos acompanhar nesses encontros. A nossa gratidão, nosso abraço fraterno, em especial ao nosso querido Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, a quem pedimos proteção, a bênção e a permissão para darmos início a esse nosso encontro, orando ao nosso Pai, agradecendo também pela bênção do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu já havia comentado um pouquinho antes, nós vamos dar início hoje ao capítulo 29 do A Luz o Libertará, a grade eletromagnética. A Melissa vai fazer uma leitura breve, porque é um texto relativamente curto e que também não tem muito que se aprofundar aqui, ele é mais uma ilação, né, que muita coisa pode ser questionada, mas tem alguns pontos interessantes e importantes que merecem a nossa atenção. E aí, dependendo do andar da carruagem, a gente dá continuidade com a consciência, que tem como título o capítulo que nós iremos começar, questões psicológicas e obsessão. Então, com você, Mel, quando quiser, pode dar início aí. Boa noite, gente. Boa noite. Estejam todos em paz. E assim, eu acho, tá? Só para a gente contextualizar, que vale a pena ler esse comecinho para que as informações não fiquem jogadas sem uma base teórica, simplesmente falar sobre os aspectos principais da grade eletromagnética, sem dar uma fundamentação teórica, seria muito seria muito hipócrita da minha parte, já que se trata de um grupo de estudos, e mesmo considerando que a gente está estudando esse livro e que muitos de vocês teriam como premissa para nossa aula ter lido alguma coisa ou esperado que, como facilitadores, a gente soubesse mais sobre esse assunto do que vocês, é natural, né, que um assunto tão específico gerasse curiosidade e que, naturalmente, ou eu ou o José Antônio tivesse mais fontes de conhecimento sobre esse assunto. Mas a notícia é que não temos. A gente só leu mesmo esse livro a respeito desse assunto, grade eletromagnética. Por quê? É um assunto específico e que faz parte também de uma experiência pessoal, né, sobre
a fraternidade branca, e que a gente eventualmente ouve falar ou lê em algumas literaturas, e que faz parte da curiosidade de cada um de vocês. Então, esses últimos capítulos desse livro, eles estão nesse formato. Eles fazem parte de um projeto de iniciação da mediunidade, da experiência pessoal de cada um, inclusive das autoras que canalizaram essas mensagens, né? Então, nós estamos deixando à vontade para cada um de vocês que leiam e que testem de acordo com o conhecimento que vocês acumularam ao longo do estudo desse livro, para que vocês tirem proveito de acordo com o seu momento de vida, com a sua velocidade de leitura, com a somatória das suas experiências pessoais. Por quê? Porque não é obrigatório que vocês façam essa iniciação que está sendo proposta nesse momento da leitura. Então, a grade eletromagnética é um conceito interessante que eu vou colocar aqui nesse momento, e o restante do livro, ele fala sobre um processo de iniciação dessa experiência de mediunidade que cabe a cada um iniciar se achar que está num momento oportuno, tá? Então, em termos práticos, nós estamos no final da parte teórica, e quando começar o capítulo que fala sobre a iniciação, a gente vai pular propositadamente para que cada um decida qual é o momento que deve fazer essa iniciação, ok? Todo mundo concorda? Até porque é um exercício individual, não é coletivo. Exatamente. Todo mundo concorda? Quem quer com lacinho? Quem quer sem amarrar? Então, beleza. Tá? Então, vamos lá. A epígrafe aqui. Não são as lembranças do passado que nos tornam sábios, mas a responsabilidade pelo futuro. George Bernard Shaw. Sensacional essa frase, né? Vou até ler de novo. Não são as lembranças do passado que nos tornam sábios, mas a responsabilidade pelo futuro. Na Atlântida, existia sob a superfície da Terra uma matriz de energia etérica que formava uma rede para atividades como cura e comunicação telepática. Essa matriz era conhecida como grade, uma rede com espaços verticais e horizontais uniformes entre as barras ou linhas, como as que são colocadas sobre mapas, gráficos, plantas de construção, etc., para facilitar a localização de pontos específicos. Tipo batalha naval mesmo, né? Essa grade era um sistema de frequências eletromagnéticas criado por meio de ligações mundiais formadas por ondas do pensamento humano e pela energia transmitida pela Terra e pelos cristais. O sistema seguia um plano global claramente pensado, detalhado e traçado com cuidado e inteligência. Corporificava o estudo e a forma da geomancia ou
adivinhação por linhas traçadas ao acaso. Essa rede eletromagnética existiu por muitos séculos, servindo de apoio à existência dimensionalmente superior dos atlanteanos. Permitiu que a vida existisse numa forma superior neste planeta. Era um sistema de transmissão de poder situado vários metros abaixo da superfície da Terra. A grade eletromagnética foi construída pelo maior geomante e mestre da Terra. Espera aí. Conhecido como Hermes Trismegisto, e pelos sumos sacerdotes e sacerdotisas da Atlântida, que vieram à Terra para construir uma grande civilização nesta parte da galáxia. O intrincado desenho produzido por seu trabalho, que tinha como objetivo ligar o céu à Terra, teve a cooperação de Elohim e dos reinos dévicos e era baseado nos princípios herméticos que formam a base de toda manifestação. Esses princípios fazem parte das leis universais, já descritas neste livro. O efeito dessa grade era basicamente ligar os humanos à Terra por meio do poder do Espírito. Ainda hoje, há restos dessa fantástica realização em forma de linhas-lei. Essas correntes eletromagnéticas de energia chegaram a envolver a Terra toda, unindo as grandes massas de terra e passando sob o fundo dos mares. Arquitetos, cientistas, arqueólogos, místicos e outras pessoas sabem que essas linhas existem, mas têm poucas evidências físicas dessa existência. Alguns acreditam que elas podem ser localizadas através das técnicas de trigonometria espiritual de Buckminster Fuller. Mesmo que isso seja verdade, é impossível explicar cientificamente como essas linhas foram criadas. Mas tanto existem que o poder de seus pontos de intersecção é usado para estabelecer pontos focais para posicionar catedrais, pirâmides, estruturas sagradas e outros objetos místicos, como Stonehenge, organizar as energias da Terra, facilitar atividades e visões de OVNIs, orientar os padrões migratórios dos pássaros, ordenar a atividade vulcânica, dirigir manifestações da gravidade e da antigravidade, definir a topografia no topo das montanhas e dirigir os movimentos das correntes oceânicas. A rede eletromagnética foi a maior realização espiritual deste planeta. Representava as mais elevadas forma-pensamento, funcionando como uma interface com a Mãe Terra. Os principais propósitos da rede eletromagnética eram: 1. Estabelecer conexões entre os corpos de luz espirituais das pessoas e 2. Fornecer uma quantidade inesgotável de energia aos que estavam ligados a ela.
Então, como vocês podem perceber até agora, todas as utilidades dessa rede eletromagnética, elas têm um propósito que é utilizado até os dias de hoje, apesar de ninguém que a gente conheça saber explicar claramente como funciona e aonde estão essas explicações. Então, a gente ainda carece de explicações mais claras e de fontes aonde essas explicações estão definidas. Por isso é que toda e qualquer fonte que se relacione com essas informações, ela pode ser aceita, como pode ser questionada. Então, eu vou pedir um favor. Para a gente não aceitar tudo isso como uma verdade irrefutável, eu gostaria que cada um de vocês pudesse fazer uma pesquisa pessoal, ainda que seja por curiosidade, e trouxesse para a nossa próxima aula pelo menos uma informação a respeito dessa grade eletromagnética, para que a gente não se restringisse a essa única fonte bibliográfica a respeito desse assunto. Por quê? Porque é algo que ainda norteia informações importantes nos dias de hoje, por exemplo, atividade vulcânica. Os vulcões continuam existindo e continuam em atividade. Padrões migratórios dos pássaros. Os pássaros continuam migrando de um lugar para outro. No inverno, no verão, não sei para onde, de não sei para onde. Os OVNIs, apesar de a gente não ter certeza da existência deles, a gente só ter pesquisas, especulações, algumas evidências em livros espíritas, a gente tem vários estudos, a gente tem grupos de estudiosos, eles continuam sendo estudados. Então, o que acontece? Pode falar. 2 pontos. Primeiro, com relação à grade eletromagnética, você falou que a gente não tem referências, mas à medida que a gente vai se aprofundando, vão chegando informações, né? Várias correntes espiritualistas, ancestrais, milenares, apontam que existe como que um gradeamento, que tem muito a ver com isso, das latitudes e longitudes, isso é usado há muito tempo na navegação, mas que são linhas de força que correspondem. E hoje, por exemplo, todo o sistema de GPS que é usado no mundo inteiro, ele usa um sistema de divisão em linhas
longitudinais e latitudinais para precisar o posicionamento de cada local na superfície do planeta. Então, isso já é uma coisa que é utilizada pela ciência contemporânea de uma maneira direta que todos nós utilizamos no dia a dia, embora não se referindo ao contexto espiritual. Segundo ponto, quanto às migrações dos pássaros, eles se orientam também pela energia eletromagnética projetada dos polos e que determinam não apenas os pássaros, mas inúmeras outras espécies migratórias, como peixes, tartarugas, borboletas, vários membros do reino animal, eles, a cada ciclo da natureza, fazem peregrinações, migrações, muitas vezes de milhares de quilômetros, se orientando por essas linhas eletromagnéticas geradas pelos polos. E terceiro, principalmente com relação aos não mais chamados OVNIs, né? Mudou a nomenclatura recentemente, e hoje já há praticamente um acordo tácito entre os governantes das maiores potências mundiais e dos cientistas no mundo inteiro quanto à realidade da existência de fenômenos extraplanetários e extra-humanos que têm se manifestado. Tivemos, desde novembro do ano passado, 3 semanas de reuniões no Senado dos Estados Unidos, onde ex-militares, cientistas, agentes de inteligência e informação passaram muita coisa, embora não tudo, claro, porque há sempre a reserva de informações, mas isso vem sendo reportado por governos de praticamente todos os países desenvolvidos, né? Inclusive aqui no Brasil, nós temos vários fenômenos já registrados e aceitos como sendo verdadeiros, e que aí entra sempre uma grande quantidade de opiniões individuais, de ufólogos, de pesquisadores, de cientistas, de canalizadores, de médiums, cada um dando a sua contribuição e apresentando um pedacinho daquilo que, em algum momento, a humanidade vai aceitar como verdade. Há quase que um consenso na atualidade por parte de canalizadores e de cientistas de que nós estamos muito próximos de um momento em que vamos ter um choque de realidade, com a presença inequívoca e visível para todo mundo de objetos e seres que não fazem parte da humanidade terrestre. Então, isso aqui é colocado de uma maneira muito sutil e nem muito tema do estudo desse capítulo, mas é importante que a gente esteja atento ao que está acontecendo, porque a gente sabe que uma grande maioria das pessoas continua achando que isso tudo é uma grande bobagem, que não tem vida em lugar nenhum além da Terra, e que todas as alusões que se fazem a objetos não identificados são apenas teorias de conspiração, loucura de quem não tem o que fazer. E, mais recentemente, ainda nesse momento presente, nós estamos com um fenômeno que vem deixando os cientistas do mundo inteiro de cabelos em pé, e os governos também, que é aquele objeto que passou a ser designado como 3I Atlas, 3I Atlas, perdão, e que está na mídia o tempo todo, inclusive na mídia séria, né, com pesquisas. Nesse exato momento, ele está passando por trás do Sol, deve retornar do outro lado do Sol. Eu não lembro a data exata, mas em algum dia agora, entre outubro e setembro, já se sabe o momento exato, e só então é que vai se poder fazer uma análise mais precisa do que é o bichinho. Bichinho,
porque ele é pequenininho, ele tem o tamanho da ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, para ter uma ideia. Maior que a ilha do governador aqui nos Estados Unidos. O trem não é pequeno. E ele vem de fora do sistema solar, isso já é consenso. E apresenta diversas características que o distinguem de todos os outros cometas, asteroides que já vêm sendo estudados ao longo de séculos, principalmente nos últimos tempos. Tá? Ele está bem distante da Terra, a uma distância maior do que da Terra ao Sol, porém, se ele mudar de órbita após passar pelo Sol, aí nós vamos ter algumas surpresas e alguns dados para um estudo mais aprofundado. Estou querendo dizer o que seja, porque ninguém sabe. Né? Mas está num momento bastante interessante e muito daquilo que já foi revelado nesse campo torna inequívoco que nós já estamos tendo contato com naves e seres extraplanetários, pelo menos desde a segunda metade do século passado, com casos comprovados, que não estão mais no campo da teoria da conspiração, como aquele projeto Livro Azul, o caso Roswell, na década de 50. Muita coisa vem sendo revelada pelos governos e, aos poucos, eles estão nos preparando para evitar um pânico geral, inclusive através da ficção científica. Que não faltam filmes abordando sobre os mais diversos temas e óticas. Eu quis fazer essa observação porque os 3 pontos são citados, né? A utilização dessa grade eletromagnética, que é uma realidade do nosso dia a dia. Todo mundo tem lá um Waze, um Maps no seu celular ou no seu computador e usa no dia a dia. As migrações das espécies diversas da natureza, que inclusive estão sendo profundamente afetadas pelo desvio do eixo magnético da Terra, que vem ocorrendo e já vem sendo mensurado, tá? Causando uma série de problemas, baleias encalhadas fora dos locais normais de migração, das suas rotas, pássaros que aparecem em lugares que não eram tradicionalmente o caso deles, e por aí afora. E a interpolação relacionada à existência de não apenas objetos, mas de seres, de inteligências extraplanetárias entrando em contato, ainda em escala bem limitada, com humanos. Desculpa a interrupção, mas achei interessante abordar isso. Imagina, sempre bem-vinda, mas o ponto que eu estava querendo colocar é o seguinte, é que apesar de todas essas influências no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que essa grade eletromagnética ela foi criada para baixo da superfície da Terra. Então, essas evidências de que essa grade continua sendo a base para esses é, para esses para esses padrões de hoje em dia, do padrão migratório dos pássaros, para pontos de construção de catedrais, pirâmides, etc., a gente não sabe dizer em que medida elas foram tomadas por base. Se ninguém sabe como que, sendo construídas dentro, para baixo da superfície da Terra, como que elas foram tomadas por parâmetro, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, somente a gente levando em consideração que, através de uma percepção intuitiva ou através da mediunidade, de uma psicografia, de uma base mediúnica,
é que a gente poderia ter acesso a esse tipo de informação como parâmetro para que se tomasse por base a grade eletromagnética para inspirar a, a, a organização desses pontos focais de intersecção que foram usados como base para esses acontecimentos. Entendeu? Então, assim, agradeço por essas informações que eu não tinha muito conhecimento, que eu não tinha como saber que eram utilizados esses parâmetros, e o que eu quero colocar também como destaque é que o restante do texto fala exatamente sobre isso, que concluída aqui no finalzinho, ó, concluída a codificação etérica dessa grade, o que aconteceu? Sob a superfície da Terra, os implantes etéricos passaram a ter ligação com as energias eletromagnéticas emitidas pelos cristais, e assim a corrente eletromagnética emitida por essa grade é que serviu de base para que os pontos e locais sagrados fossem instituídos e as conexões realizadas para que os cidadãos de Atlântida pudessem estabelecer essas conexões telepáticas uns com os outros. Então, quer dizer, a base da comunicação entre os habitantes de Atlântida foi feita através da base criada através dessa grade. Então, a comunicação telepática entre os habitantes de Atlântida foi estabelecida através da emanação dos pontos de intersecção desta grade. Através das emanações. Fala, Zé. Lembrei agora de outro cara que falava muito sobre isso, um médium norte-americano muito famoso, o Edgar Cayce, que inclusive continua muito próximo através da psicografia, vários livros, mas o Edgar Cayce ele foi um cara assim, um fenômeno do porte de um Chico Xavier, que despertou a curiosidade do mundo inteiro. Foram feitos inúmeros testes. Ele não era espiritualista no sentido lato, mas ele foi médium receitista também. E ele dizia ter lembrança de uma encarnação anterior no continente atlantiano. E descreve, num de seus livros, com muitos detalhes, uma parte da sociedade atlântida, onde os cristais, principalmente os cristais de quartzo branco, e aí bate com essa informação aqui, não sei se elas tiveram acesso a Edgar Cayce, porque ele é muito mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui, mas as informações convergem, né? Para não apenas comunicação, mas transmissão de energia. Os veículos aéreos que eram utilizados, eles não que se abasteciam, mas eles eram energizados pela emissão sem fio, wireless, de energia desses cristais, que tinham um alcance imenso porque eles eram interconectados. E aí, para quem gosta da obra de Tolkien, vai se lembrar, inevitavelmente, dos famosos Palantirs, né? Os globos que eram utilizados em vários lugares da sociedade de Gondor primitiva, na Primeira Era, para se comunicarem, e que alguns ficaram
ocultos até a Terceira Era. O último deles mostra no filme quando o Pippin pega aquele globo na mão e se conecta com Sauron. Isso é só uma ilação, mas a ficção sempre busca referências, né? E é interessante a gente ter essa visão mais amplificada. Uhum. Então, aqui, um outro ponto para destacar desse texto, eu não vou ler inteiro, tá? Eu vou só destacar mais alguns trechos. Diz o seguinte, que uma nova grade está sendo construída para que a nossa humanidade possa fazer viagens interdimensionais. Só que, como sempre, né, a gente tem que lembrar que o nosso poder é dado através do entendimento e da utilização através do amor. Por isso que existem as barreiras interdimensionais para o nosso conhecimento, porque enquanto a gente não aprender a equilibrar amor e conhecimento, a gente não ganha poder. Por isso que é tão difícil a gente ultrapassar as barreiras evolutivas, né? Então, aqui, ó, quando a nova grade eletromagnética estiver terminada, surgirão portas etéricas e cósmicas que funcionarão como pontos de entrada e saída para as viagens interdimensionais. Assim como em Atlântida, será possível a comunicação com os deuses, sendo que todos os que atingirem a frequência vibracional compatível com um eu superior terão acesso a essa rede de comunicação. Desde que a Atlântida caiu, a Ordem de Melquisedeque tem enviado periodicamente à Terra alguns de seus melhores membros que encarnam para ajudar a humanidade a evoluir. Então, basta rever a história para descobrir os nomes dos grandes mestres que vieram à Terra. Almas como Pitágoras, Sócrates, Platão, Hipócrates, Atena, Akenaton, Ísis, Jesus, Mãe Maria, Buda, Krishna, Maomé, Shakespeare, Salomão, Moisés, Sai Baba, Gandhi, Kuan Yin, são apenas alguns dos mestres enviados à Terra pela Ordem. E aí a gente tem a implantação de uma nova grade eletromagnética que vai envolver a Terra, e as condições da Terra têm que estar sincronizadas, né, com essa nova grade. E essa nova grade, ela não vai pertencer a uma nova religião. Ela vai estar criada, ela vai estar sendo criada para desenvolver o potencial da humanidade, ligando os centros de consciência superior à energia dos Cristos. Então, aqui ele está se referindo aos Cristos cósmicos, ou seja, aos protetores das galáxias, para que a gente consiga acessar outras humanidades, para que a gente consiga acessar outros mundos, né? A grade vai criar uma rede de luz e de consciência humana focalizada,
vibrando nos comprimentos de onda que usam a linguagem universal da luz para transmitir mensagens. Ela será a superestrada para a evolução nos anos que virão. Aí eu vou destacar aqui os outros pontos importantes que vão servir para os usos da grade eletromagnética. Então, alguns dos usos dessa grade eletromagnética: enviar amor, curar a si mesmo e aos outros, aumentar o poder telepático, abrir o terceiro olho dos iniciados na senda da iluminação, unir o mundo no conceito de ser um, enviar apoio aos outros, aumentar a capacidade da alma de se transportar, acesso à linguagem universal da luz, aumentar os poderes da manifestação em si mesmo e nos outros, conceder poder às pessoas, fortalecer na luz o campo magnético da Terra, apoiar o desenvolvimento espiritual, ligar a humanidade à Mãe Terra e entrar em contato com o comando celestial, incluindo os anjos. Ou seja, quando o nosso amigo Fred fala que um dia nós seremos futuros construtores de mundo, a gente vai ter capacidade de manipular essa grade eletromagnética, né? Então, nós estamos gradativamente, através do conhecimento, sendo preparado nas situações do dia a dia, para que em algum momento a gente seja capaz de fazer tudo isso. Mas depende de nós, né? Ligar o nosso orar e vigiar para se preparar para isso. É simples, mas não é fácil. Então, aqui, o objetivo da ascensão da Terra à quinta dimensão é ligar à grade o maior número possível de trabalhadores da luz. A conexão é feita através da área do plexo solar, ou seja, né? O plexo solar, ele está ligado ao a nossa manipulação da matéria, basicamente. Então, a gente tem que aprender a manipular a matéria para depois poder se desprender dela, né? E nos permite focalizar a energia, meditar sobre a luz, enviar e receber mensagens, energias e manifestações importantes. Então, basicamente aprenda a viver na Terra para depois você poder se desprender dela. Então, é uma tarefinha complexa, mas que a gente está sendo preparado. Eu estou vendo que tem gente aí doida para fazer algum comentário e se segurando. Então, vamos abrir para os comentários.
Ah, gente, eu tenho certeza que alguns de vocês têm bastante informação, já leram, já têm algumas ideias interessantes a esse respeito. Vamos compartilhar. E mesmo que ache que essas ideias interessantes podem ser tolas ou podem ser ingênuas, por favor, compartilhe, porque a dúvida gera outros comentários, gera outras perguntas, e assim a gente enriquece a nossa aula, por favor. Fala, Marina. Você não me deixa passar, né, Zé? É assim, Melissa, pelas coisas que eu tenho lido, né? Depois que Atlântida, quer dizer, Atlântida foi quando fundada quando a gente veio de Capela, né? Então trouxemos todo o conhecimento, porque lá era um planeta superior já regenerado, e a gente foi expulsos de lá por mau comportamento. Mas a gente trouxe o conhecimento. Então, foi aí que Atlântida foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? E quando ela fundou, as pessoas foram para o Egito e não sei o outro lugar. Mas, enfim, eu li Tutankhamon, né? O livro Tutankhamon. E ele fala muito dessas energias que você acabou de falar, a energia frana, né? Então, tem umas coisas bem, bem legais lá. E esse negócio de OVNIs que o Zé falou, isso para nós, assim, para mim, é meu dia a dia, sabe? Assim, porque tá nos livros que eu leio, tá nas informações que eu ouço, né, do Instagram, os livros que eu estou lendo lá, que eu estou já no final desse segundo livro, ele fala de tudo isso, quer dizer, nós estamos, sim, sendo preparados para que a gente olhe para essas coisas com muita tranquilidade. E os pleidianos estão aqui há muito tempo, e somos nós, somos nossos filhos, sei lá, né? Eles estão no meio da gente e encarnaram aqui, e estão aqui trazendo coisas maravilhosas, essas crianças que com 2, 3 anos fazem coisas maravilhosas, sabe? Então aí, a molecada lá do Nordeste, eu fico vendo que desenvolvem coisas assim fantásticas, criançada de 15, 16 anos, né? O último lá foi o que ele fez? Criou um plástico biodegradável, né? Enfim, então, nós estamos sim sendo preparados, né, para esse novo tempo. E, e a gente tem que tomar muito, muita consciência de saber que a gente está caminhando para a quinta dimensão, que não tem mais o que esperar, não tem mais o que voltar, é só ir daqui para frente e a gente ir tomando conhecimento, sim, sabe, das coisas que estão acontecendo. Os jovens estão aí. Acho que foi essa semana, não sei se foi essa semana, que teve um aqui no Brasil, lá no Nordeste. As pessoas viram a olho nu, né? E está todo mundo com medo desse não sei o que, asa, como que é? Esse grandão aí que está chegando, né? Grace e Atlas. É, ele vai trazer muita modificação para a gente, sabe? Muitas coisas vão mudar, vão acontecer ainda muitas coisas e que a gente não está, nós não estamos preparados para o que vem. Dizem as más línguas que essas 72 horas que nós vamos ficar no escuro aí, né, nessa coisa cibernética que vai acontecer, dizem, né? Não sei se vai, mas que depois dela, a Mônica Medeiros mesmo fala isso,
que depois dela, né, nós não seremos mais os mesmos, né? E se você começa a ver que por exemplo, eu já não gosto mais de ver jornal, eu não, sabe, eu começo a ver e falo, não, não é para mim, eu desligo, porque, sabe, não tem nada mais a ver comigo esse negócio que está acontecendo. Eu não vejo política, não dou opinião, sabe? Então, a nossa cabeça está mudando. Pode cada um de vocês perceberem, mas a nossa cabeça está mudando, né? Gente, as minhas plantas estão maravilhosas, vocês não acreditam. Todas assim, parece que estão num furor de flores, de ficarem verdes, sabe? Eu fico assim, abismada. Cada hora que eu chego no meu quintal, tá florido, uma coisa floriu, a outra floriu, a outra. Falei, nossa! E as minhas amigas também, todo mundo postando: olha minhas orquídeas, olha não sei o quê. Gente, a gente não presta atenção, mas está mudando. Tem mudança no ar. E a gente também tem que tirar o mito de que a gente vai encontrar serizinhos deformados, verdes, ou esquisitos ao nosso redor, né? Para dizer que são de outro planeta. Eles podem ser como nós, Sim, eles mas estariam com características diferentes. Eles estão na nossa família. Quem sabe esse monte de autista que apareceu de repente, será que não são eles que vêm com outra mostrar? Porque eles vêm mostrar para a gente uma outra realidade, né? Você que lida bastante com isso. Eles não mostram para a gente uma outra realidade, uma outra coisa. A minha neta, a minha neta é assim, sabe? Ela é tão de boa, tão de boa. E vó, tudo bem, ela faz, sabe? E vó, tá tudo certo. Então, a gente começa a prestar atenção. Tem crianças que é kármico, sim, é kármico, né? Eu acredito pessoalmente que aqueles não verbais, aqueles de espectro 3, 4, que são mais, como que eu diria, não é mais rebeldes, mas com mais problemas, né? Talvez esses sejam resgate. Será? Não sei, né? Mas eu sei que eles estão mostrando para a gente uma outra realidade, né? Tudo está mostrando, se você olhar para tudo, está tudo te mostrando uma outra realidade. Não sei se é porque eu leio muito. Quando vocês começam a falar, por isso que o Zé fala, tem gente se coçando, porque eu começo a rir, porque eu já vi isso, né? Já passei por isso, assim, vi ali nos meus livros, né? Nos meus livros. Então, é isso, gente. Desculpa aí. Não tenho que desculpar. É sempre bom a gente poder contribuir e ver que o que a gente está vivenciando no dia a dia pode ser o dia a dia de muitos. Pedrão me indicou um livro que compartilhamos tempos atrás, né, Pedro? Bastante interessante sobre um contato também, né? Eu esqueci o título agora. Que livro? Lembra o título dele, Pedro? Me deu um branco agora. Eu lembro do livro, agora o título eu não lembro, não, né? É um engenheiro que tem um contato, né, lá pelos anos 1000, acho que eu não sei se é 60 ou 70, mais ou menos por aí, entendeu? Eu só não lembro o título, né? Que ele teve um contato com Depois, quem lembrar primeiro, posta no grupo. Ele é bem interessante, esse livro. Perfeito. Bom, gente, vamos encerrar essa sala. Faltam 6. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Temos mais 6 minutos aqui ainda. Espera aí, o livro só vocês dois leram ou o livro foi da aula? Não. Provavelmente muita gente leu. Eu tinha lido o livro, depois eu postei. O José, depois eu sei que leu. Você me passou um PDF dele, não foi? PDF.
Eu postei Eu o meu. devo ter ele guardado aqui, eu vou procurar. O interessante é assim, é uma ficção, é lógico, é falado como um relato real. Entretanto, é interessante que ele mostra, como se diz, uma outra visão de realidade, assim, como se diz, num outro Um relato de mais outra avançado que o nosso. civilização em outro planeta. Perfeito. Muito legal. Bem interessante mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário rápido, José. Então, diga lá. Até em relação à Atlântida, né? Eu também já li, já vi alguns vídeos também, mas assim, o entendimento que a gente pode perceber na época da Atlântida é assim que eu tive, né? Percebi assim que eles estavam, assim, é lógico, complementando o que a Marina falou, né? São civilizações que veio lá de Capela, tudo, mas assim, a percepção que eu tive é assim, que eles estavam, por exemplo, foi resetado, começou tudo, retomou tudo aqui na Terra para evoluir novamente, só que assim, não estava tendo um equilíbrio entre o crescimento intelectual e moral espiritual, entendeu? Estava um crescimento muito alto intelectual, mas o moral começou a ficar de lado, né? Foi por isso que, no meu entendimento, veio a derrocada de Atlântida. É bem isso mesmo. Tem muitas informações interessantes, claro que todas elas são ilações, a gente, como a Melissa colocou muito bem, não pode colocar nada como prova irrefutável de nada, porque não existe, mas são informações que vão se complementando e vão formando um quadro geral bem próximo do possível que tenha acontecido. Vamos mudar de sala? E aí, antes de dar continuidade no outro livro, eu quero só fazer mais um comentáriozinho interessante para desfechar esse assunto, tá? Fechando essa, abrindo a próxima, então. Ok, tem mais gente para entrar ainda? Não? Bom, só uma complementação para a gente encerrar esse ponto. Na atualidade, a gente tem acesso, pelos meios de comunicação, principalmente digitais, a uma quantidade muito grande de médiums, de canalizadores, que muitos deles têm assim um conhecimento enciclopédico sobre vários assuntos, sobre mitos, sobre história antiga, sobre espiritualidade. E a gente, claro, sempre tem que fazer um apanhado geral disso tudo e dar uma filtrada, porque tem muita gente também que desliza na maionese, fala um monte de abobrinha, né? Mas, tirando aquilo que é mais consistente, mais alinhado, e que são informações que batem, mesmo vindo de canais diferentes, nós estamos nesse período de transição, que a doutrina espírita já fala há um século e meio, passando por fenômenos astronômicos que hoje já são mensuráveis e são comprovados cientificamente. Um deles, o sistema solar como um todo, também se movimenta no concerto da galáxia e ele vem atingindo desde o final do século, começo do século, uma faixa de exposição em que
todo o sistema solar, mas principalmente a Terra, passa a ser banhada pela luz do Sol central da galáxia. E essa fonte de luz, diferentemente do nosso Sol, emite uma radiação fotônica, de fótons, essa radiação emitida pelo Sol central, ela é diferenciada. Ela não é fotônica, ela é radiônica e tem um outro termo científico que já vem sendo estudado há algumas décadas, que está se aprofundando agora, é uma luz cristalina, mas tem um outro, táquions. Não são fótons, são táquions. É outro tipo de partícula que só recentemente a física começou a estudar. Isso está promovendo uma série de alterações na frequência vibratória de todo o sistema, não é só na Terra, todo o sistema solar. Está provocando ejeções de massa coronal, são aquelas explosões solares, com uma frequência e uma intensidade muito acima da média registrada nos últimos 150 anos. A frequência vibratória do planeta, a ressonância Schumann, isso já é estudado também há mais de 100 anos, ela está atingindo picos de 20 vezes a sua média histórica, que era de 7,83 Hz. Hoje já tem registros recentes, inclusive em 2025, de ter atingido 65 Hz. Isso é muita coisa, é muita diferença. E afeta, de uma maneira geral, que a gente ainda não consegue compreender na completude, todo o sistema de vida planetário, mas principalmente numa dimensão fora da dimensão física. Nós hoje já vivemos totalmente imersos num mundo de quarta dimensão. O próprio meio de comunicação que estamos utilizando aqui, de comunicação em tempo real, com áudio e vídeo, num grupo grande, independente de onde estivermos, já é um mecanismo de quarta dimensão. Porém, ainda depende de equipamentos criados pelo homem e da rede mundial de computadores, que é a web, também criada pelo homem. O próximo estágio, quinta dimensão, já vai prescindir, vai ser desnecessário o uso de equipamentos para obter o mesmo efeito. Só a mente, através do comando da consciência, vai ter o potencial de gerar todos os recursos que a gente hoje só consegue mediante o uso de equipamentos. Mas, para isso, todo o sistema atual tem que ser resetado, porque esse poder não vai ser concedido indiscriminadamente a uma humanidade que ainda, na sua maior parte, é comandada por consciências que não têm nenhum compromisso e nenhuma postura ética ou moral para poderem receber esse poder e para poder se conectar com a comunidade cósmica. Por isso, há necessidade desse processo de aferição que está em curso e ao qual todos nós estamos sujeitos e que está num ritmo extremamente acelerado. Agora, os fenômenos, sejam eles de ordem natural, geológica, climática, eles sempre ocorreram e vão ocorrer com mais intensidade e maior frequência por conta de tudo aquilo que a gente já sabe, inclusive pelas causas endógenas, pelas causas que nós, seres humanos, desencadeamos, como as mudanças climáticas, por exemplo, e o desequilíbrio mental da psicosfera do planeta.
Agora, independente disso, há também inúmeras forças que não são do âmbito planetário e que estão em ação nesse exato momento em que estamos aqui conversando. Fazendo o quê? Tem a menor ideia, está muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas, usando a linguagem espírita, são os prepostos do Cristo cósmico que estão em ação nesse momento, que é um momento ímpar da história do planeta e da humanidade que o habita, da humanidade terrestre. Muitos encarnados, sim, usando corpos como os nossos, tanto aqueles que são alinhados às forças da luz, como aqueles que estão comprometidos com a não-luz. Muitos, a grande maioria, estão encarnados, outros estão subjugados e sendo utilizados, inclusive como clones, para dispararem mecanismos de retardar esse processo, como vem acontecendo desde o século passado, porque eles sabem que o tempo deles acabou. E eles querem arrebanhar o maior número possível de consciências para que eles levem como seu séquito quando eles forem exilados daqui. Isso não vai acontecer num clique, num momento mágico em que, pá, vão aparecer os arcanjos com suas carruagens de fogo, espadas flamejantes. Nada disso. Isso está acontecendo agora. Sabe aonde? Nos velórios e nas maternidades. Simples assim. Aqueles que terminam a sua jornada física, dependendo do seu ID vibratório, já vão sendo embaladinhos para presente, preparados para serem encaminhados. E os que estão chegando, muitos, milhões deles, fazem parte daqueles que foram preparados para auxiliar os que ainda estão na fase intermediária, ali pertinho da linha de corte, para superar esse choque de realidade que está acontecendo, que vai se intensificar daqui para frente. Nada mágico, miraculoso, fora das leis naturais, não. Porém, com eventos significativos que vão impactar, porque é imprescindível que haja esse choque de realidade, porque não dá para a gente imaginar que os humanos que hoje se encontram no comando de todas as instituições planetárias vão tomar a iniciativa de falar, ó, gente, espera aí, está na hora de mudar, então vamos ficar bonzinho, vamos parar com as guerras, vamos parar com a corrupção, vamos parar com a ganância, vamos mudar o sistema financeiro mundial. Não vão. Então tem que haver um choque de realidade. Como ele vai ocorrer? Eu dei um chute grandão no meu livro, aqueles que já leram sabem, né? E não fui o único que teve a mesma intuição. O Nicoleles, no livro dele, fala exatamente a mesma coisa, mas é só uma ilação. Pode ocorrer de formas muito diferentes daquilo que a gente imagina. O fato é que isso já não é que vai rolar, já está rolando. E, infelizmente, não vai ser nem tão rápido, nem tão indolor quanto gostaríamos, porque o processo segue um curso, segue um fluxo. Algumas linhas que se atrevem a apontar um pouco mais de precisão datas, falam em uma conclusão do processo dentro de 25, 30 anos. Mas isso são ilações, porque, como Jesus mesmo coloca no texto claramente, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. E é uma coisa que não depende apenas de um momento histórico pré-agendado. Depende da movimentação das consciências que fazem parte desse grupo ao qual nós estamos inseridos, a humanidade terrestre. Encarnados e desencarnados. Cada pensamento,
cada emoção, cada ação, cada palavra que cada um de nós expressa, acelera ou retarda esse processo, multiplicado por sei lá quantos bilhões entre encarnados e desencarnados. E isso é o que está rolando. Vamos partir para o próximo, enquanto ainda temos tempo. O próximo capítulo do Consciência, ele trata sobre questões psicológicas e obsessões. Página 219. Favor comentar as chamadas neuroses, mais especificamente a neurose obsessivo-compulsiva. Essa você não abordou diretamente, né, Mel? Só subjetivamente, quando falou sobre transtornos mentais. Como um comportamento de caráter enfermiço, a neurose obsessivo-compulsiva tem, como principal sintoma, manias desenvolvidas pelo indivíduo que adquirem conotação especial devido à sua repetição automática e compulsiva. Em meio à diversidade de suas características, a neurose obsessivo-compulsiva pode se expressar de muitas maneiras. Nota-se, no comportamento da pessoa em desequilíbrio, um quadro intimamente ligado à mania de limpeza, que é bem típica, embora possa se manifestar com alguma variação, entre outras. Manias de ordem, de colecionar objetos compulsivamente, e as de caráter supersticioso, que a pessoa se sente compelida a bater 3 vezes na madeira, por exemplo, ou a sair somente se estiver munida de seus talismãs, pedindo licença em todo entroncamento de ruas. Manias como a de contar as coisas obsessivamente, de fazer contas com os números de uma agenda telefônica, ou, ao perder o sono, de procurar ler tudo que está à sua volta e, não encontrando um livro sequer, o indivíduo passa a soletrar os dizeres de placas, o nome de instrumentos nela inscritos, bulas de medicamentos. Outros desenvolvem mania de trancar as portas em qualquer situação e verificar repetidas vezes se as fecharam direito. Logo depois esquecem-se do ocorrido e então retornam para se certificar, uma vez mais, se efetivamente estão trancadas. Desculpe. Observando os quadros neuróticos, podemos afirmar que as manias efetivamente assumem o aspecto de doença ou neurose no momento em que a pessoa sente compulsão para repetir os atos irresistível e indefinidamente. Isso é, sem conseguir se controlar, pois não movimenta a vontade para se opor à compulsão. O indivíduo, sem querer e mesmo sem perceber, não consegue impedir a repetição pelo uso de sua vontade debilitada. O nome compulsivo, portanto, vem da obrigatoriedade que sente de repetir o hábito ou o ato. As pessoas que sofrem desse tipo de compulsão ou neurose obsessivo-compulsiva apresentam algo em sua personalidade que caracterize distintamente a neurose que as acomete? Quando as patologias mencionadas aparecem no comportamento do indivíduo, podem ser observados alguns fatores determinantes em sua personalidade. Fatores que, de certa forma, representam uma predisposição ou um terreno fértil ao desenvolvimento desses mesmos transtornos. Geralmente, os portadores de neuroses são pessoas escrupulosas ao máximo, pois têm uma preocupação constante de não provocar problemas ou atritos no relacionamento com ninguém, embora nem sempre consigam. A formalidade nos relacionamentos interpessoais, o distanciamento das pessoas e a frieza no trato com as próprias afeições e com os sentimentos alheios
costumam ser traços característicos de tais indivíduos. Quando deparam com a oportunidade de liderar alguma equipe ou trabalho em conjunto, um sistema de parceria, sentem grande dificuldade em virtude de serem autoritários. Por outro lado, comportam-se com timidez ou tibieza quando não estão na posição de comando. No fundo, são medrosos, fazendo tipo ou posando de fortes e determinados, que demonstram não ser no dia a dia, na intimidade. Dependendo do grau avançado de sua neurose, afastam os demais e a possibilidade de cultivar um relacionamento mais próximo. Seu comportamento aparenta calma, mas, na verdade, são apenas retraídos com explosões emocionais periódicas, as quais podem ser surpreendentes e, em muitos casos, assustadoras. Têm forte sentimento de culpa e costumam ser cruéis consigo mesmos na manifestação de seus sentimentos de culpa e autopunição. É adequado considerar a psicose como estado alterado da personalidade, cuja origem é espiritual? Certamente, meus irmãos podem classificar certas manifestações da psicose como estados alterados da personalidade, em que a pessoa tem sensações que não correspondem à realidade e pensamentos que fogem ao seu controle. Todavia, seria errôneo afirmar que toda psicose é resultado de ação espiritual, cujo portador é vítima de algum processo obsessivo. A psicose pode ter as mais diversas origens, conforme define a psiquiatria terrena, tais como certas fases do distúrbio afetivo bipolar, período pós-parto em que surge a psicose puerperal, efeito colateral de uso de anfetaminas e cortisona, reação a álcool e drogas, principalmente cocaína, êxtase, LSD, cogumelos, daime e crack. Eu retiro por minha conta, com muita propriedade, o daime daqui, tá? A ayahuasca não provoca isso, isso já foi comprovado cientificamente, inclusive nesse ano, por 2 neurocientistas brasileiros e corroborando outros estudos de outros cientistas, o daime não provoca nenhum tipo de neurose e nenhum tipo de compulsão ou viciação. Traumatismos cranianos, patologias como lúpus e hipertireoidismo, além de doenças neurológicas, como oligofrenia e Alzheimer. Eventualmente, meus irmãos poderão associar muitas dessas causas a fatores espirituais. Com efeito, isso ocorre. Afirmamos até mesmo que alguns dos exemplos citados podem, de fato, relacionar-se a influências espirituais, ou então atraí-las após se instalarem os hábitos nocivos. Contudo, jamais devemos generalizar, sentenciando que toda psicose guarda origem de ordem estritamente obsessiva ou espiritual. É claro que um vício de qualquer natureza, no álcool, no tabaco, em drogas mais pesadas, vai, por afinidade, atrair espíritos desencarnados que também se afinizam com o uso desses produtos químicos, né? Tem a viciação inerente que carregaram consigo após o desencarne. E isso pode gerar processos não só obsessivos, mas daquela verdadeira fascinação, em que o indivíduo se sente compelido a usar cada vez mais para satisfazer aquele que a ele está ligado, ou aqueles, muitas vezes se formam grupos. Baseado em quais sintomas se pode saber se a psicose é de origem obsessiva ou não?
As crises de psicose podem se expressar de formas variadas, e afirmamos que a mera observação dessa ou daquela manifestação isolada não oferece elementos suficientes para estabelecer, com devida segurança, a origem da problemática, visando apenas a emitir um diagnóstico apressado. De modo geral, independente de apresentar causa espiritual ou não, as crises de psicose se caracterizam por alguns sintomas que guardam traços comuns entre si. Podemos listar alguns daqueles a título de exemplo. A. Alucinações auditivas, visuais ou olfativas. B. Aumento da desconfiança, acompanhado da sensação mais ou menos constante de estar sendo observado, provocado, controlado, perseguido, vigiado, traído ou alvo de comentários alheios. A famosa noia do crack, né? É muito comum. Sensação de que os mais diversos fatos têm relação consigo, independente de sua procedência. Pensamentos bloqueados ou interrompidos de modo repentino, o que se evidencia em queixas do tipo: parece que não consigo transmitir uma ideia até o fim. Repercussão nas questões de ordem pessoal, como desleixo com a aparência e a higiene. Agitação, confusão e agressividade. Insônia e inapetência. O psicótico costuma, ainda, atribuir significados diferentes às situações que estão realmente acontecendo, frequentemente apresentando comportamento estranho e tendência ao isolamento. Como se vê, diante de quadro tão amplo e da grande variedade de manifestações ou sintomas, não se pode generalizar de maneira nenhuma a causa da psicose. Nem toda psicose é obsessão, ou seja, tem no fator espiritual sua explicação única ou principal. Tampouco o oposto é verdadeiro, isto é falso que toda psicose teria gênese puramente neurológica de ordem esquizofrênica. Absolutamente. Na maioria dos casos, é comum a combinação de 2 ou mais agentes causadores. Enfim, creio que meus irmãos podem entender que há necessidade de estudar pormenorizadamente cada caso antes de se estabelecer um diagnóstico acertado. Esse capítulo é curtinho e é bem esclarecedor. Acho que não deixa margem de dúvidas, né? Você teria algo a acrescentar aqui, Mel? Mel? Seguinte, eu só diria assim, que no dia a dia, que a gente vê, eu pelo menos vejo, muitos casos de psicose, a gente só tem que tomar cuidado, assim, na hora de julgar, né? Quando a gente vê uma pessoa na rua falando sozinha, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, muito bêbada, falando sozinha, a gente tem que tomar cuidado com aquela primeira impressão. Falar assim, bebeu demais, ou então é um drogado, é um infeliz. Então, muitas vezes, a gente está diante de uma pessoa doente, porque o alcoolismo é uma doença. A drogadição também é uma doença que pode ser induzida pela obsessão, né?
Então, a gente só tem que tomar cuidado, porque grande parte dos transtornos mentais, na sua essência, eles são a consequência da porta de entrada das obsessões, né? Ou seja, a gente tem espíritos influenciáveis que chamam aqueles obsessores ou aquelas situações mal resolvidas do passado por ter baixa guarda, e aí a gente se depara com, para quem tem mediunidade, né? A gente se depara com aquelas situações de perturbação espiritual em que raramente aquele espírito age sozinho. Ele está sendo influenciado, infelizmente, por seus companheiros de frequência vibratória. E a gente, muitas vezes, no calor da primeira impressão, se deixa influenciar pelo julgamento e acaba, infelizmente, piorando a situação, não só daquele infeliz que está sofrendo, mas da gente também, né? Porque são pessoas que vão nos maltratar sem querer, são pessoas que vão nos atacar para poder se defender, são pessoas que vão nos agredir para poder se livrar do julgamento alheio, e são pessoas que vão ser rudes no tratamento com a gente, porque elas vão estar influenciadas por espíritos que muitas vezes vão rejeitar a nossa proposta de ajuda, ainda que silenciosa, porque elas estão ali captando as nossas vibrações silenciosas de amor, de compreensão, de tolerância, e vão rejeitar deliberadamente. Perfeito. Foi um bom complemento e na medida exata. Bom, gente, estamos no finalzinho, temos mais só 2 minutos. Alguém tem algum comentário a fazer, curtinho, ou podemos fazer o nosso encerramento já? Não? Todo mundo calminho, pensando na jantinha, ou em ir para a caminha. Já são 9h30, é hora de muita criança ir para a cama. Mas muito bom estarmos juntos aqui. Acho que tivemos, como sempre, oportunidade de abrir um pouquinho mais a nossa consciência, a nossa compreensão para temas importantes e que possamos assimilar essas informações e torná-las, de alguma forma, úteis na nossa vida, no nosso cotidiano, nos preparando cada vez mais de forma sutil, harmoniosa, mais firme, em direção ao objetivo de despertar as nossas consciências. E para isso pedimos... Lembrando da nossa tarefinha sobre a grade eletromagnética da semana que vem. E trazer alguma contribuição para a próxima aula, tá? Então vamos pedir à nossa querida Mãe Maria que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que nos ajude a absorver as informações aqui recebidas, de maneira a que possamos utilizá-la da forma mais adequada possível, em benefício de nós mesmos e de todos aqueles que fazem parte do nosso universo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus,
roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Brigadão. Ótima semana. E até a próxima terça, se Deus quiser. Bom Boa fim de semana. semana. Obrigada. Tchau. Uma ótima semana para